Êxodo capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao 10. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Guarde isso aqui no seu coração, esse é o centro da mensagem. Isso que Deus está falando aqui. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Dá uma pausa aqui, igreja, depois a gente continua. Para a gente poder entender o que está acontecendo, por que é que Deus se revela a Moisés, por que é que Deus chama Moisés, por que é que Deus está ali presente naquele lugar, naquele arbusto, naquela pequena árvore, nós precisamos entender um pouco do que está acontecendo com Moisés. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para Moisés? E o que é que está acontecendo na sua vida? Qual é a razão desse encontro? Qual é a razão desse momento? Por que é que Deus se revela com ele dessa forma, tão pessoal, tão diferente e tão maravilhosa? Tem uma razão para isso, tem um porquê para isso. E se você for ler o capítulo anterior, você vai ver que Moisés, ele está sem rumo, ele está sem direção. Moisés está vivendo uma vida que parece que não faz sentido para ele, a vida que ele está vivendo. Para a gente voltar atrás e entender, Moisés, ele morava no palácio. Lembra do menino que foi achado no rio, dentro de um cesto? Moisés. Faraó havia dado uma ordem que todo menino, todo macho que nascesse, filho de hebreu, deveria ser morto. Deveria ser morto, assassinado. Nasceu, mata. Era a ordem dada às parteiras. Mas Deus tinha o seu plano, Deus tinha o seu propósito. E o menino Moisés foi poupado, a vida dele foi poupada. E aquela mulher, a sua mãe, então coloca ele dentro de um cesto que foi preparado, betumado, ou seja, foi fechado as suas frestas, para que ele não enchesse de água. Esse menino foi colocado no rio e deixado lá, mas como Deus estava no controle de tudo, ele foi apanhado por uma serva egípcia e foi apresentado à filha de Faraó, e a filha de Faraó decidiu criar aquele menino, e ele foi criado pelos egípcios. Eu estou resumindo bastante mesmo, para você poder entender. E ele foi criado no Egito, filho de hebreu, filho de israelita, mas ele foi criado como um egípcio. Desde bebê ele recebeu ensinamento, educação e cultura egípcia. Então ele vive 40 anos nesse palácio. Ele já é um homem feito, ele já é um homem formado. E com 40 anos ele resolve sair dos muros, além dos muros do palácio, além da pompa, além da regalia, além daquela vida regada do bom e do melhor. Ele resolve ver como é a vida dos hebreus, o seu povo. Então ele vai dar uma passeada por ali.
E ele tem um choque de realidade, porque ele vive cercado de servos, de servas, de paparico, de mimo, disso, daquilo. A vida que ele vivia lhe dava condição para isso. Aliás, ele foi criado como filho, neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Então ele era alguém que pertencia à família real. Está dando para entender direitinho até aqui? E agora Moisés, ele vê que o seu povo está sendo humilhado, maltratado. Ele sabe, eu não sei quem informou, eu não sei quem contou para ele, mas ele já sabe que ele é criado por egípcios, porém ele é hebreu, ele sabe disso. E ele vê um dos seus sendo espancado por um fiscal de obras, por um chefe de obras. O povo hebreu servia para fazer tijolos, carregar tijolos, amassar o barro e fazer o império avançar com construções. Então o povo de hebreu era quem fazia todo o trabalho pesado. E egípcios ficavam ali como feitores, como mestres de obra, dando ordem. E um hebreu estava sendo espancado, chicoteado talvez, por um egípcio. E Moisés toma as dores daquele hebreu e ele confronta o egípcio. O egípcio não aceita ser confrontado e numa luta física, corporal, ele acaba matando o egípcio. Ele acaba matando alguém que era uma autoridade, alguém que fazia parte ali do exército de Faraó. E com medo ele foge, com medo ele vai para o deserto. Com medo ele entra numa estrada, talvez nem uma estrada, mas ele faz um caminho ali no meio do deserto, e ele está sem rumo, ele está sem direção. Então agora para pensar, ele está fora do seu estilo de vida, ele está fora daquilo que ele foi criado como egípcio, da sua cultura, dos seus companheiros, do seu pai, da sua mãe, que lhe criou de criação. Ele está longe disso, e ele não é nenhuma coisa e nem outra. Ele já não é mais alguém do palácio, com aquele estilo de vida, e também não está com os hebreus, ele não está com aqueles que são do seu povo, de sangue, ele não está com os hebreus. Moisés está vivendo errante pelo deserto. Moisés está andando a esmo, sem saber para onde vai, fugido, com medo, sem teto, sem pouso. Ele está errante pelo caminho. Está claro para você até aqui? Só que nesse caminho ele encontra uma família, ele encontra algumas mulheres que saíram para poder pastorear o rebanho de seu pai. E de novo Moisés, por aquele instinto, por ter um senso de justiça, defende aquelas mulheres de um outro homem que estava ali para fazer mal a elas. Lá atrás ele matou o egípcio que judiava de um hebreu. Agora ele está no deserto, ele presencia uma situação em que homens vão para cima de mulher indefesa e ele defende essas mulheres. E essas mulheres chegam em casa e falam para o seu pai que encontrou um homem. Esse homem defendeu elas, protegeu elas. E este homem diz então: por que não convidar ele para casa? Vai lá e chama ele, traz ele aqui. E ali então Moisés encontra um lar. Este homem se chama Jetro, e ele tem um segundo nome que também é Reuel. E esse homem dá a sua filha para ser esposa de Moisés. E Moisés se casa com Zípora. Então ele passa a viver uma vida um pouco melhor do que aquela que ele vivia. Porém Moisés continua se sentindo um estrangeiro. Aquela família não é a família dele, aquelas terras não são as terras dele, nem a terra do Egito onde ele estava acostumado, nem a terra dos hebreus onde ele é legítimo de nascimento. Ele está vivendo uma vida que parece não ter propósito. Ele está vivendo uma vida que parece que não é a vida dele, não é aquilo que ele sonhou, não é aquilo que ele projetou, não é aquele meio que ele vive. Ele caiu ali de paraquedas. Então é nesse estado que Moisés está, é nessa situação que ele está.
Agora você imagina alguém que viveu na pompa, no luxo, tinha do bom e do melhor, empregados, servos e servas para lhe atender. De repente se vê no meio do deserto, sem nada. A coisa melhora um pouco. Ele agora tem um teto, ele vive com uma família, agora ele se casou e agora ele se tornou pastor de ovelhas. Mas isso está muito distante ainda daquilo que ele projetou para a sua vida ou esperava que fosse a sua vida. E chega ao ponto de dizer, quando nasce o seu primeiro filho, ele dá o nome de Gerson. E Gerson significa hóspede. Outras palavras, estrangeiro, está em um lugar que não é o seu lugar. E Moisés faz a seguinte declaração: sou peregrino em terra estranha. Bispo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte: Moisés, ele está deslocado, ele está se sentindo meio que um peixe fora d'água. Há uma confusão na sua vida. Eu sou filho de hebreu, mas eu não estou com os hebreus. Eu fui criado no Egito, mas eu já não pertenço mais ao Egito. Esquece, página virada. Então o que eu sou, onde eu estou, eu me sinto apenas um peregrino, eu me sinto apenas um estrangeiro. E é horrível se sentir assim. E aí eu quero que você traga isso para a sua vida. Quantas vezes alguns de nós olhamos para a nossa vida, talvez no presente de alguém, talvez no passado de alguém, mas você olha e fala: eu estou num lugar onde eu não deveria estar. Eu estou vivendo uma vida que é muito fora da vida que eu projetei. Eu estou em um patamar que está muito aquém daquilo que eu sonhei, daquilo que eu me dediquei, daquilo que eu me preparei, daquilo que eu disse que seria, daquilo que eu disse que faria. Eu estou totalmente fora, eu me sinto deslocado. Eu estudei para isso, eu me capacitei para aquilo, eu deveria estar ali ou lá, mas nunca aqui onde eu estou. Quem já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Muitos de nós. E Moisés estava nessa situação. Moisés estava se sentindo deslocado. Mas olhe para mim, igreja, eu tenho uma coisa para te dizer: Deus não erra, Deus não falha. Mesmo que você se perder no caminho, mesmo que você tomar um rumo desconhecido, onde você olha e fala: o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo comigo? Eu não me reconheço, eu não me identifico, eu não sei que rumo é esse que minha vida está tomando, meu Deus do céu. Era para mim estar lá ou lá, mas nunca aqui. Era para mim ser isso ou ser aquilo, mas nunca o que eu estou sendo. Deus te encontra no meio da sua caminhada. Você pode estar perdido, Deus, ele acha você. Diga glória a Deus. Ele acha você, ele se revela para você e ele mostra o propósito dele para você. Mas bispo, o que é que eu tenho que fazer? Talvez você está vivendo isso hoje. Eu sinto que eu nasci para isso, eu tenho vocação para aquilo. Aliás, eu tenho vocação até para o ministério. Eu sinto que eu tenho um chamado até para pregar, para cuidar de gente. Eu sinto que eu tenho, mas parece que eu vou andando e o chamado vai andando. Eu vou indo e o chamado vai se afastando mais ainda. E nunca que eu chego nele, e nunca que se converge com a minha vida este propósito que eu sinto que é o meu propósito. Siga a orientação que Deus vai te dar agora. Aí entra no que a gente leu. Moisés está nesse estado, deslocado, nem lá nem cá, vivendo uma vida que não tem nada a ver com o que ele tinha na sua mente e no seu coração. E é nesse momento que Deus aparece para Moisés. Ele está pastoreando ovelhas em uma terra desértica, e ele vê uma coisa que não era comum: uma sarça, ou seja, uma pequena árvorezinha, um arbusto, se queimar, mas não se consumir. Se queimar era coisa normal. O calor do deserto fazia algumas árvores secarem e pegarem fogo. O
O que não é natural é o fogo não queimar, não consumir essa árvore e permanecer ali. E Moisés tem essa visão, e ele fica maravilhado com aquilo, e ele vai se aproximando daquilo. Ele propõe no coração: deixa eu ver isso, porque isso aqui não é normal, deixa eu ver de perto, deixa eu ver melhor, deixa eu me aproximar, porque não é comum uma árvore se queimar e não se consumir. Eu vou lá ver. E quando ele avança, ele vai indo em direção a essa árvorezinha. Deus fala do meio da árvore, a voz vem dali, daquela direção para ele, e a voz diz assim: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Em outras palavras, quem está falando? Eu estou aqui, diga. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Olhe para mim, igreja. Eu já li esse versículo inúmeras vezes, eu já ouvi pregações a respeito disso, muitas, e eu sempre achei que a voz de Deus estava dizendo o seguinte: esse lugar é santo, os teus pés, as tuas sandálias, que andou por aí, em todo lugar, não tão santo, não tão puro, as tuas sandálias vão contaminar esse lugar. Então tire as tuas sandálias para que você possa pisar nessa terra. Esse era o entendimento que eu tinha. Não está errado, mas não é só isso. Então eu achava que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, alto lá, pare aí, se você quiser se aproximar, você tem que tirar a tua sandália, você tem que se purificar para que você possa chegar mais perto de mim. Mas eu tive um outro entendimento dessa palavra, igreja, que mexeu comigo, mexeu com o meu coração. Eu pude entender o real propósito de Deus aqui, que não é só isso. Eu queria que você me ouvisse com atenção. Deus está convidando Moisés para que ele venha provar da sua presença, da sua santidade. Quando Deus diz para Moisés: tira a sandália, não é só porque a sandália contaminaria aquele lugar, mas Deus queria que Moisés, não com sandálias, mas com seus próprios pés, pisasse naquela terra, e que esse contato com os seus pés o santificasse, o abençoasse, o purificasse. Diga glória a Deus. Eu não sei se você me entende, mas o propósito de Deus não é aquela coisa de dizer: para aí, porque você não é santo e eu sou santo, e se você quiser mais de mim, você tem que se purificar primeiro e se santificar primeiro. Não é apenas isso, mas é meio que o contrário. É Deus dizendo assim: Moisés, esse lugar é santo, e eu quero que essa santidade passe para você, eu quero que essa santidade penetre em você através dos seus pés, eu quero compartilhar com você essa santidade. Então tire as sandálias para que você possa pisar essa terra que é santa, e através deste pisar eu possa entrar em você, envolver você e santificar você também. Amém, igreja? Isso é muito além, é muito profundo, é muito maior e é muito melhor do que Deus apenas dar a ordem de: fique você aí, não se aproxime de mim. Pelo contrário, é Deus dizendo: eu não quero você de longe, eu não quero uma barreira entre mim e você. Então tire a sandália, toque esse solo, pise esse chão que é santo, e deixe nesse pisar, nesse tocar, que a minha santidade, que a minha presença envolva você. Essa sandália não vai ser barreira, essa sandália não vai ser oposição, essa sandália não vai impedir, não vai atrapalhar que eu envolva você, que eu abençoe você, que eu envolva você. Amém, igreja? Amém. E foi isso que Moisés fez. E ali ele pôde experimentar da presença de Deus, da santidade de Deus, e Deus falou com Moisés, e Deus deu direção a Moisés.
E Deus revelou o seu propósito a Moisés quando ele entrou naquele lugar, quando ele experimentou da glória de Deus, da presença de Deus e da santidade de Deus. Então Deus revela o seu propósito para ele. Leia comigo a partir do versículo 6, diz assim: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar que hoje pertence ao cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha o versículo 10: agora venha e eu te enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém, igreja? Olha Deus revelando o propósito para Moisés. Moisés errante, Moisés sem direção, Moisés deslocado no mundo, deslocado na terra, fora de lugar, fora do habitat, fora de uma realidade. Moisés nunca soube o que era criar gado. Aliás, para um egípcio, pastor de ovelha, cuidador de gado, era uma aberração, era uma abominação. Os pastores não eram bem-vindos, era considerado uma gentinha, uma gentalha, gente que não tinha valor nenhum, o pastor de ovelhas. E aquele que outrora tinha a criação egípcia, o tratamento egípcio, criado como um egípcio, agora está cuidando de ovelha. Imagina a cabeça de Moisés: eu fui criado assim, agora eu estou assim, eu não estou onde eu era para estar, e nem estou com o meu povo, aqui estou eu. E é nessa condição, é nessa situação, perdido, sem rumo, sem direção, que Deus revela a Moisés o seu propósito. Deus primeiro revela a si mesmo. Deus primeiro chama Moisés para um particular, para uma conversa, para uma aproximação. Deus primeiro chama Moisés, diz para ele: tira a tua sandália, prove mais de mim. Tire a tua sandália, experimente mais de mim. Pisa o solo onde eu estou, pisa aqui essa terra onde eu estou, e você vai me sentir, você vai ter experiência comigo. E quando Moisés faz isso, Deus dá direção. Deus fala para Moisés: eu tenho algo para a tua vida, eu quero te levar a um lugar, eu estou contando com você e eu serei com você. Amém, igreja? Agora traga isso para a sua vida, traga isso para o seu estado, para a sua situação. Deus, Ele quer, igreja, Deus, Ele quer que o seu povo, Deus, Ele quer que eu e você provemos dEle. Deus, Ele quer nos envolver com a sua graça, com a sua presença. Ele quer. Bispo, a minha vida está tão sem rumo, minha vida está tão sem direção. Sabe o que Deus está falando hoje? Vem se envolver comigo. Bispo, é tanta preocupação, é conta para pagar, é isso, é aquilo, é família, é falta de dinheiro, é gente me perturbando, é gente me perseguindo, é vizinho, é no trabalho, é aqui, é ali. É uma confusão na minha mente, eu estou confuso, deslocado, eu estou me sentindo perdido. Então Deus está dizendo para você: vem se envolver comigo, em mim, vem para esse lugar santo, vem para a minha presença. O tirar a sandália aqui, igreja, hoje isso para nós é uma figura de linguagem. Não existe lugar sagrado, um lugar onde você vai e aquele lugar é mais santo do que os outros. Fisicamente não.
Esse lugar é o seu quarto de oração, esse lugar é qualquer lugar onde você fala com Deus e abre o coração. Amém? E as sandálias, o que significa as sandálias? Eu tenho que tirar as sandálias para ir até Deus. É você deixar de lado justamente toda a preocupação, toda a confusão da sua mente. É você dizer para si mesmo, apesar dessa confusão, apesar desse estado que eu me encontro, perdido, apesar de tanta preocupação que me consome, eu não paro de pensar um minuto. Minha mente parece que vai dar um nó, minha cabeça não para, minha mente não para. O tirar as sandálias é você deixar isso de lado. Lembra do que disse Pedro? Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É você pegar toda essa ansiedade, tudo isso, e você lançar no Senhor, e você se envolver no Senhor, e você buscar a presença dele, se envolver nele, se encher nele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dar direção para a tua vida, as coisas vão clarear na sua mente, ele vai revelar para você o propósito, o rumo para onde você deve ir. Enquanto você não se envolver nele, enquanto você não tirar a sandália dos pés e permitir que a santidade de Deus venha até você, enquanto você não tirar a sandália dos pés e permitir que ele envolva você, você vai viver confuso, você vai viver deslocado, você vai viver perdido, sem rumo, sem direção na sua vida. Então a ordem de Deus, o conselho de Deus é: tire a sandália dos pés, ou seja, deixe de lado toda essa preocupação, deixa de lado tudo isso que fica como uma barreira, impedindo que você me ouça, me entenda com clareza, impedindo que eu te envolva, impedindo que eu te abrace, impedindo que a minha glória venha sobre a tua vida, para que eu possa mostrar direção, rumo, saída para a sua vida. Então o conselho de Deus é que você tire as sandálias, igreja. Eu não sei da sua vida quantas preocupações você tem, quantos milhares de pensamentos passam pela sua cabeça, tirando a sua paz, tirando o seu sossego. Eu não sei se você está aqui como Moisés, pensando: parece que não é isso, parece que não é esse o meu propósito, eu estou onde não devia estar, fazendo o que não devia fazer. Talvez você esteja passando por isso. Tire a sandália, entre no Santo dos Santos e deixe a presença de Deus envolver você, falar com você, dirigir você. As coisas vão clarear na sua mente. Deus vai dizer, como disse para Moisés. O que foi que Deus disse para Moisés? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, parece que está tudo perdido, parece que você está andando errante, sem rumo, sem direção, parece que você está vivendo uma vida que não era para viver, parece que você foi um erro ter nascido, um erro divino, um erro do pai, um erro da mãe ter trazido você para o mundo. Mas Deus estava dizendo: não, Moisés, eu tenho um propósito para você, tem algo que eu quero fazer, eu estou contando com você. Eu estou vendo o povo hebreu sofrendo, eu estou vendo o povo hebreu padecendo na mão dos egípcios, eu estou vendo escravidão, eu estou vendo opressão, eu estou vendo castigo, eu estou vendo humilhação, e eu quero salvar esse povo, libertar esse povo, e é você, Moisés, que eu quero usar. Então tem propósito sim para a sua vida. Repita comigo: tem propósito para a minha vida. Diga para quem está do seu lado: tem propósito para a sua vida, mesmo que não pareça, mesmo que não pareça. Então tire a sandália dos pés, tire a sandália dos pés e deixe Deus, com a sua presença, com a sua santidade, envolver você, tomar conta dos seus pensamentos, dar direção para a sua vida,
Então você vai dizer: realmente, eu me sentia errante, eu me sentia um perdido, eu me sentia alguém deslocado no mundo, mas eu estou entendendo que Deus, Ele tem algo para mim, Ele tem um propósito para mim, Ele está contando comigo. Diga glória a Deus. Então é isso que falta para muitos de nós. Isso que eu estou pregando para vocês serve para mim. Imagine eu, pregador da palavra, se eu passar um longo período sem oração, sem consagração, se eu passar um longo período só fazendo reunião na carne, fazendo reunião porque é aquilo que eu sei fazer e estou aqui para fazer, mas sem buscar, sem me consagrar, sem consultar Deus, sem ter uma vida de comunhão com Deus, sem tirar a sandália dos pés e entrar no Santo dos Santos, nesse lugar de oração, a confusão vai vir para mim também. A bagunça mental, a bagunça na minha cabeça vai vir para mim também, assim como para qualquer pessoa. Essa sensação de estar perdido, vivendo algo que parece que não é isso, que não faz nenhum sentido, que Deus errou quando Ele me criou, essa sensação vai chegar. Eu vou querer até discutir com Deus. O que o Senhor está fazendo? Para onde o Senhor está me levando? Por que eu estava lá no bem bom e agora eu estou aqui nessa situação? Eu vou começar a questionar Deus, brigar com Deus. Por quê? Mas se eu entender, e essa é a minha oração, é o meu desejo, que você entenda a mensagem. Se você entender que Deus quer que você tire a sandália, ou seja, venha se despir de toda essa preocupação que toma conta de você e permitir que Ele envolva você, que Ele fale com você, então você vai encontrar sentido, você vai encontrar rumo, você vai encontrar direção. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, guarde isso no seu coração. Bispo, eu estou vivendo exatamente isso. Você precisa entrar nesse lugar de oração, seja ele onde for. Não é um lugar físico. Você precisa ir até o Santo dos Santos e se envolver nele. E assim como pelo solo, agora sem as sandálias, agora com os pés descalços, a santidade daquele lugar percorreu o corpo, a alma, o espírito, a mente de Moisés. Você também será envolvido, abraçado, tomado pelo Espírito Santo de Deus, e as coisas vão clarear para você, e essa confusão toda vai desaparecer da sua mente, do seu coração. Amém, igreja? Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir para todos ficarem de pé no seu lugar, mas eu queria fazer um pedido a mais. Ouça com atenção. Você que está vivendo exatamente isso, talvez você diga: bispo, Deus me trouxe aqui para ouvir isso porque é o estado da minha vida. É assim que eu me sinto, deslocado, me perguntando: que rumo está tomando a minha vida? Para onde eu estou indo? O que está acontecendo comigo? E eu não vejo resposta. Então, se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui diante do altar. Não se importe com nada. Os obreiros ajudem as pessoas. Bispo, eu vivo um momento de confusão mental. Eu perco a minha paz, eu perco o sono no meio da noite, me perguntando, querendo resposta, querendo entender para onde eu estou indo, para onde minha vida está caminhando. Eu estou vivendo um momento de confusão. Eu oro, eu até oro, sim, mas o orar não é só pedir, mas esse orar precisa ser ouvir e experimentar a voz e a presença de Deus. Às vezes a gente entra em oração para pedir, e quem sabe Deus está te falando: não é o pedir que vai resolver, é o momento em que eu quero falar. Eu só quero você aqui de pés descalços. Em outras palavras, eu só quero você aqui despido de toda preocupação, para que eu possa falar com você.
Eu quero orar por vocês. Feche os seus olhos aí onde você está. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Ajude a cada uma dessas pessoas, Pai. Moisés sentiu medo quando ele ouviu a tua voz. Moisés sentiu medo, Pai, quando o Senhor quis falar com ele. A tua palavra diz que ele sentiu medo, mas o Senhor o chamou. E o Senhor disse: Moisés, tire a sandália dos pés. Mas não era uma bronca que o Senhor estava dando. O Senhor não estava dizendo: fique longe de mim, porque eu sou santo e você não. Na verdade, o Senhor estava dizendo: eu quero que a minha santidade envolva você. Eu quero que a minha presença passe pelos seus pés e percorra o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu coração. Eu quero que a minha santidade envolva você. Não tenha medo. E é isso que Deus está falando para você, igreja. Talvez você sente medo de Deus. Talvez a tua consciência te acuse de alguma coisa. E ao se sentir acusado, culpado, você sente medo de falar com Deus, de se aproximar de Deus. Mas Deus está dizendo: ei, eu quero que você se achegue, sim. Eu quero que você se aproxime, sim. Eu quero que você me experimente a minha glória. Eu quero que você experimente a minha presença. Tirar as sandálias não significa afaste-se de mim. Tirar as sandálias significa: eu quero envolver você. A minha presença, a minha santidade vai te envolver. Vai percorrer o seu corpo, vai percorrer a sua alma. Vai libertar você desse medo, vai libertar você dessa confusão. Vai libertar você de tudo isso que você está sentindo. E não somente vai te libertar, mas vai dar rumo, vai dar direção. Você vai poder ouvir a minha voz com clareza. Você vai poder entender o teu propósito, ou o meu propósito para a tua vida. Então fale com Deus, igreja. Diga para Ele: vem me envolver, Senhor. Aqui no Santo dos Santos eu tiro as sandálias. Aqui no Santo dos Santos, neste lugar de oração, eu me esvazio de mim. Aqui neste lugar santo de oração, eu deixo de lado as minhas preocupações. Eu deixo de lado tudo aquilo que eu carregava, que eu trazia dentro de mim, e que era como uma barreira, que era como algo que me impedia de experimentar de tua glória.